Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Falando sobre Matinhos, tá? Hoje fazendo a parte 2 do vídeo dos alagamentos em Matinhos, né? E vamos aí sugerir algumas ideias, tá? Nada com questões técnicas, são simplesmente ideias, mas para a gente discutir, debater o que pode ser feito, né? Para tentar melhorar a situação, tá bom? Eu separei em 9 tópicos, tá? E aí eu vou estar falando sobre cada um deles e sugerindo algumas, né, ideias aí para resolver. São sobre as redes pluviais, limpeza dos canais, tá? As parcerias que a gente pode existir, pode ser feita, né? As áreas úmidas, tá? Projetos de lei, arborização, permeabilidade do solo, retenção de água e a topografia das ruas, tá? Então são sobre esses nove tópicos que eu quero falar e espero que a gente consiga debater para tentar resolver isso aí. Vamos ver lá. É assim, tipo, isso é um problema muito sério, isso é um problema de saneamento básico, né? Assim como você tem a água, tem tratada, tem o esgoto tratado, as redes pluviais também são um problema de saneamento básico. Só que elas não são levadas com tanta seriedade, né, como deveriam. Por quê? Quais são as consequências que elas podem trazer para o cidadão? Além da falta de qualidade, né, na vida da pessoa, porque alaga a casa, entendeu? Te traz uma série de consequências. Você tem os danos materiais, né? Você tem os danos de saúde, entendeu? E, e o risco de morte, entendeu? Você pode morrer por causa de um alagamento, né? Elas transmitem doenças, né? Fazem a proliferação de insetos e hoje com tanta doença tipo dengue, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser tratada, que tem que ser vista e planejada para que não aconteça mais, da mesma forma como a gente tem a preocupação com a água tratada, com o esgoto, entendeu? Isso é tão sério quanto, né? E muitas vezes não é levado em consideração. Eu sei que existem problemas financeiros, tem uma série de outros problemas, mas tem que ser levado com mais seriedade, né? Tem que mudar o pensamento, mudar a cabeça para entender que a coisa é muito séria, sabe? Tá, pessoal, então vamos falar sobre o primeiro tópico aí, que é as redes pluviais, né? Se você parar para analisar hoje, as redes pluviais em Matinhos aí estão bem comprometidas, né? Todas elas estão entupidas, ou pelo menos são todas, a grande maioria, né? Estão entupidas, tá? Os bueiros estão todos entupidos, tipo mal dimensionada, né? E isso já é um problema que desde sempre, não é de agora, né? Não é uma coisa de agora, entendeu? Então eu acho que vou apresentar uma ideia, né? Que eu acho que até que não é tão difícil assim de fazer, entendeu? Se a gente conseguir fazer um levantamento dessa área, né? Pegar o mapa de Matinhos, certo? E vamos dividir esse mapa em setores. A gente faz lá Praia Mansa, Caiobá, Centro, Tabuleiro, né? E aí vem fazendo um levantamento de todas as redes que existem em todas as ruas. E é onde não existe rede também, certo? Cara, você vai levar um trabalho aí de uns 6 meses a um ano, não sei, uma equipe aí de dois componentes, duas pessoas, né, um carro, tá? E fazer um levantamento de toda a nossa rede, certo? Aí lá a gente vai colocar a dimensão da rede, se ela tem 40 centímetros, né, se é uma rede de 40 lá, o caimento dela, a topografia, para onde que está indo, entendeu? Todos esses detalhes, né? A gente vai marcar lá em qual quadra, qual que é a rua, certo? A quantidade de bueiros que tem ali, nessa rua, entendeu? Faz todo esse levantamento, pega isso e joga para um cadastro, né? Na prefeitura lá. Então acho que o interessante é primeiro a gente ter toda a situação real das redes pluviais na cidade, certo? Todas cadastradas dentro de um programa, né?
Pode ser dentro do AutoCAD ali, pega um cadista para o cara lançar lá, lança tudo, faz todo o levantamento. Então, se eu chegar na prefeitura hoje, eu quero saber como é que está a situação da minha rua em termos de água pluviais. Ah, que tua rua não tem. Tua rua tem uma manilha de 40 com caimento para tal quadra. Entendeu? Caimento X. Né? Eu acho que esse aí é essencial para a gente começar a pensar em resolver o problema de alagamentos. Né? Então, assim, para você ter uma solução, a primeira coisa que você tem que pensar é em ter redes pluviais, né? Limpas, com manutenções feitas e bem dimensionadas, né? Então, assim, o primeiro passo seria fazer o levantamento de toda essa rede, tá? Qual a situação dela, onde tem, onde não tem, entendeu? Feito esse trabalho, aí sim, aí a gente vai pegar e vai começar a fazer um plano de manutenção das redes, certo? Aí vamos lá, pegar uma... Então vamos pegar por setores. Começou lá pela Praia Mansa, ó, tal rua está entupido, o caimento está incorreto, a rede está mal dimensionada, então vamos começar a trabalhar de lá, né? Esse é um exemplo, né? Como Praia Mansa, e vir arrumando essas redes, redimensionando, corrigindo, certo? Fazendo a limpeza. Eu ando por ruas aí, vejo que tem ruas que tem um bueiro. Você passa em três quadras, tem um bueiro, 4 quadras, tem 400 metros de rua e tem um bueiro, e está entupido, entendeu? E como é que você faz a limpeza dessa rede? Você não faz a limpeza, entendeu? Porque não foi pensado, né? Será que não é a hora então de pegar e colocar um bueiro a cada 50 metros, entendeu? Fazer uma manutenção periódica, né? Talvez a prefeitura ter uma equipe de limpeza com caminhão hidro, certo? Com o pessoal para fazer a manutenção preventiva e não só a corretiva, né? A preventiva dessas redes, eu acho que está no momento de a gente começar a pensar desta forma, entendeu? Ter uma equipe para fazer essa manutenção. Começou lá da Praia Mansa, chegou no final lá em Monções, retorna à Praia Mansa. Nesse trabalho de identificação das redes, levantamento, você vai já identificar os pontos críticos, que é onde você vai dar maior atenção. Isso é um problema, gente, de saneamento básico, né? Isso é um problema sério, sabe? Então ele precisa ser tratado com mais consciência, sabe? E tem que ter, na minha opinião, né? A ideia é que tenha uma equipe que faça a manutenção periódica dessa rede, entendeu? De repente até estudar a possibilidade aí de contratar uma empresa, né? Terceirizada, sei lá. Se a prefeitura não tem condições de fazer isso, não tem os recursos, né? Talvez ver junto com o governo estadual, federal, buscar uns recursos, ver uma forma de ter uma empresa que faça esse trabalho, essa manutenção durante o ano inteiro, né? Então, pessoal, tem algumas situações ali sobre as redes pluviais, que, principalmente aí pro lado da praia, que eu acredito que ali tem que ser feita uma obra de macro drenagem, né? Seja ela feita ali junto à rodovia ou à beira-mar, mas ali precisa ser feita uma obra grande ali, tá? Para puxar essa água. Tem que ser feitos os canais, tá? Guias correntes, né? Que venham lá do rio para extravasar essa água. Acredito que não só um, talvez até 2 canais seriam necessários, entendeu? Tem no projeto aí da Engorda da Praia, para a segunda fase, parece que está previsto um canal, né? Tomara que ele realmente seja feito. E vou colocar para vocês na sequência aí, mais ou menos só exemplificando, tá? A questão das ruas, né? A topografia. Já pararam para analisar as ruas, né? O que acontece com as ruas em Matinhos? A gente tem ruas que vêm em queda para o rio. Aí, como já mencionei no outro vídeo, chega no último rio, na última rua, a rua é mais alta e aí começa a reter toda a água que está descendo naquela rua, até transpor aquela rua, já alagou um monte de casa para cá. Então será que também não era o momento
da gente fazer um trabalho de topografia nessas ruas, para que a água escoa mais fácil, né, para o rio, entendeu? Que ela chegue de forma mais fácil para o rio, essas águas superficiais, né, elas consigam chegar até o rio com maior facilidade, entendeu? Tem situações aí em que a rua, na verdade, é uma bacia, né? Você está andando pela rua, ali próximo à praia, ali, por exemplo, é fácil de verificar isso. Você tem o asfalto de um lado, tem a beira-mar do outro, e as ruas são mais baixas que os dois lados. Quer dizer, ali vai virar, vai alagar, né? Não tem, é óbvio que vai alagar, entendeu? Então, assim, e isso acontece na cidade inteira, né? Acho que se a gente tivesse também uma preocupação em olhar essa questão das ruas, o caimento, ver como que está sendo feito, né? Tem ruas que ficaram mais baixas. Talvez sejam essas ruas, identificar essas ruas e fazer um trabalho de colocar na topografia, colocar no nível certo, para que não imposse mais água ali. Não precisam trabalhar todas as ruas, mas as ruas que apresentam o defeito, que tem esse problema, que a gente olhando já percebe que vai ter um problema de alagamento, por que não fazer um trabalho desse, né? Pessoal, sobre limpeza de canais, tá? Tem que ser feito, tem os rios, né, que cortam a cidade, tem acho que 2 rios que cortam a cidade até Pontal do Paraná, né? Por que esperar começar o período de chuvas para fazer uma manutenção, né, da limpeza dos rios? Será que isso a gente não podia analisar antes, fazer um trabalho antecipado, para que quando chegue nesse período já esteja limpo, né? Já estejam aí adequadas para receber o volume de água, entendeu? Porque a gente faz uma limpeza de um rio hoje, daqui a um ano ela já está comprometida. Você tem que fazer também um trabalho periódico, né? Você tem que de períodos de 6 em 6 meses estar limpando. Então terminou a época de chuvas ali, 2 meses e 3 meses já tem que fazer a limpeza. Isso é todo ano, né? Tem que tirar licenças ambientais, tem que ver com o IAT, uma série de órgãos aí, mas isso já tem que estar meio que antecipado, né? Tem que existir essa preocupação para não deixar, na hora que começar a acontecer, a gente se preocupar em fazer essa limpeza. Então acho que daí não resolve, entendeu? Aí começa a fazer limpeza depois que já alagou as casas 3 vezes no ano. É uma coisa que daí realmente não vai ter solução, tanto que se preocupar antes, né? A limpeza tem que ser feita, tem que ser limpeza, tem que ser feita, mas tem que ser feita com planejamento, né? Outra coisa também que eu acho que a gente podia começar a pensar é na questão de fazer uma parceria, né? A gente tem aí uma UFPR aí no litoral. Pô, isso é ótimo, ter uma faculdade com tanto prestígio, né? Uma das melhores do país. Tem cursos de gestão ambiental, tem cursos de gestão pública, né? Por que não fazer um trabalho em parceria da prefeitura, talvez com a UFPR, para fazer um estudo, né, na questão de alagamentos, ver o que pode ser feito com dados técnicos, né? Eu acho que a gente está perdendo tempo aí, né, em algo que poderia estar sendo utilizado para criar um projeto, para nós termos um estudo, estamos nos preparando tecnicamente, né, para apresentar um projeto futuro de forma que venha realmente a contribuir com a diminuição desse problema, né? Na verdade, é uma ação de conjuntos, né? São várias ações que vão resultar na diminuição desse problema. Não adianta você só fazer a limpeza de um canal, só fazer a melhora das redes pluviais, né? Você tem que ter uma ação de várias situações para que consiga diminuir. Isso tem que ser feito um trabalho, né? Um estudo técnico. Por que não utilizar, de repente, uma faculdade que a gente tem aqui na cidade, com cursos qualificados para isso, a gente não está utilizando, entendeu? Acho que era uma boa ideia, né? Criação de áreas úmidas. O que seriam áreas úmidas? Né? Você pensa que você tem uma cidade, tem uma região, em que tem uma cidade que está crescendo, e ela está se tornando impermeável, porque tem construções, tem asfalto, tem calçadas, né? E essa água não consegue mais se infiltrar no solo como deveria. Isso vai causar danos, enchentes, né? Mas eu ainda vejo que a gente tem ainda, se você olhar no mapa, você tem muitas áreas
que podem ser criadas para absorção de água, né? Como fazer isso? Por exemplo, eu não sei, não vou falar em termos técnicos, mas você faz criações de áreas verdes, áreas úmidas, parques dentro da cidade, em que eles são propícios para serem alagados. Então aquela água superficial, né, aquele impacto daquela chuva forte lá de 60 milímetros hora, ela vai escorrer, vai superficialmente ir para essas áreas, certo? Então você tem ali por exemplo, tabuleiro ali, você tem ali o pinicão, vamos citar um exemplo, eu não estou dizendo que seja exatamente essa área, tá? Mas só para exemplificar, que você pode criar ali uma área úmida, fazer um parque, onde que você cria uns lagos artificiais que eles estejam propícios para serem alagados, e quando vem a chuva, esses lagos se encham, né? E assimilem aquele impacto inicial da chuva. Depois vai chegar um momento que ele vai ter que transbordar, ele vai ter que ir para um rio, né? Por isso que é tão interessante fazer esses projetos, esses parques, né, próximos aos rios, para que você possa, nesse momento, ele dar vazão e não venha prejudicar as áreas em volta, né? Mas mesmo que aconteça de transbordar, acredito que o impacto vai ser menor do que você não ter esta área, entendeu? Porque senão toda a chuva que cairia, ela já vai começar a transbordar, ela não vai ter para onde correr e dar assimilar esse primeiro impacto, entendeu? Eu circulei algumas áreas aqui, não necessariamente essas, tá? É só para exemplificar. Então não tem dados técnicos, tá? Mas são coisas que a gente tem que pensar. São áreas de convivência, áreas verdes, tá? Que funcionariam também para conter as questões das enchentes, né? Então a gente precisa se planejar. Tem aí o plano diretor, né? Acho que ele precisa ser revisto. Parece que tem 20 anos que não é revisto. A gente está crescendo horizontalmente, sem nenhum planejamento, e acho que isso precisa ser resolvido, ser planejado, né, que ainda dá tempo de fazer. Nós temos muitas áreas verdes, tem parques, claro, isso envolve uma série de questões ambientais, tudo, mas são situações que precisam ser vistas e propostas, né? A gente não pode só ficar crescendo sem nenhum planejamento. A coisa vai piorar cada vez mais, né? Alguns projetos de leis. Será que não está na hora da gente pensar sobre as construções novas que vão acontecer em Matinhos, né? Para fazer uma retenção já de imediata com essas construções? Pensar talvez na forma como a gente está tratando nossas ruas, aí, impermeabilizando elas. Será que o mais adequado não seria ter um projeto de lei para determinados pavimentos que façam a retenção dessa chuva, né? Calçadas, as calçadas adequadas para que também retenham esse primeiro impacto, né? Questão de arborização, né? Eu acho que a gente precisa definir, a calçada tem que ser feita de tanto a tanto do muro, nesta rua, tem que ter tal material utilizado, a rua aqui tem que ser feita com esse material, né? Pode-se plantar árvore aqui não pode, mas aqui onde se plantar tem que se plantar esse tipo de árvore. Com qual finalidade? Para absorver, porque é uma árvore nativa, porque aqui não vai ter... Tem que ter um planejamento e começar a fazer esse projeto, botar em prática e arborizar a cidade, porque isso faz a retenção também da água, né? Então aqui sobre a arborização, segue um exemplo aí, ó, né, que eu consegui... Você cria árvores, áreas verdes dentro da cidade, certo? Onde essas são propícias também para receber e puxar essa água, né? Faz com que essa água se infiltre no solo, entendeu? Então você tem ali, você criou uma área de plantas, de árvores, certo? Com a preparação do solo para receber essa umidade, entendeu? Então você cria, na verdade, esses são rios submersos, né? Que vão ajudar a segurar esse primeiro impacto da chuva. Permeabilidade, né? Aqui também segue alguns exemplos aí de calçadas que podem ser usadas, tá? De ruas que podem ser feitas, né? Inclusive nos parques,
entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar em reter essa água o mais rápido possível, né? Pelo menos absorver o primeiro impacto dela, reter ela, né? E aqui são os exemplos que a gente poderia adotar, de repente, na nossa cidade, entendeu? Já que é uma cidade plana, né? A gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha também, não pode só ficar pensando em fazer as coisas sem ter esse planejamento, né? Tá? E sobre a retenção de água, né? Retenção de água, antes da água chegar no solo, você reter ela, né? Em cisternas, por exemplo, em as construções, vamos supor, acima de 70 metros quadrados, obrigatoriamente tem que ter uma cisterna compatível, claro, cada cisterna é compatível com o tamanho da residência, mas vai fazer a retenção inicial dessa água, certo? Antes que ela transborde para a rua. Os prédios novos que vão ser construídos, as casas acima de 70 metros quadrados, e por que não, de repente, fazer um trabalho de conscientização também, para que todas as casas tenham isso, né? Então aí também segue um exemplo, eu acho que esse conjunto de medidas aí ajuda bastante. Bom, pessoal, é isso aí. Essas as ideias, né? Algumas podem parecer absurdas, outras nem tanto, mas o fato é que a gente tem que começar a pensar diferente, começar a pensar no futuro, se planejar, né? Para poder resolver esse problema e não ficar só com questões paliativas, né? A gente precisa pensar de forma mais séria, mudar a cabeça, tá? Para pensar que é um problema que, se a gente não tratar diferente, vai acompanhar a gente pro resto da vida. Enquanto Matias existir, vai estar lá o alagamento se a gente não mudar a forma de pensar, tá? É um conjunto, né, de ações que vão trazer um resultado. Não adianta se fazer só uma ou outra, né? Eu acredito que tem que mudar a mentalidade, tá? Tem que mudar a forma de pensar, a gente fazer um planejamento, começar a trabalhar para no futuro, talvez daqui a uns 10 anos, né? Porque isso não se faz em pouco tempo, e isso precisa de ser assim, cada gestor, né, que é o principal responsável por essa mudança e que pode fazer alguma coisa, são os gestores, que a cada eleição, cada novo gestor dê sequência no trabalho, tem que ter esse compromisso, né, para resolver isso, e tem que levar com muita seriedade, senão eu não vejo coisa boa pela frente se nada mudar, entendeu? Infelizmente, gente. Mas é isso aí, vamos lá, tá? Obrigado por terem assistido o canal e um abraço para todos aí.